para nos trazer a reflexão da palavra. Hoje eu estou aqui recebendo o pastor Denis Marcondes Rodrigues Castro, ele que é o pastor presidente do Ministério Novo Altar, com sede em Mangueiras, Deserto. O pastor Denis, inicialmente o meu cordial bom dia, Pai do Senhor, bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. A paz do Senhor, pastor Marcos, bom dia. Que bom estar aqui neste programa mais uma vez para falarmos da palavra de Deus, palavra que é vida, né? Quero também saudar e cumprimentar a todos os irmãos, a todas as pessoas ouvintes dessa rádio, Mensagem da Esperança, e ao mesmo tempo convidá-los para conferir nas Escrituras Sagradas acerca da palavra de Deus nesta manhã. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome de Deus. Meus amados, sem perca de tempo, vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre alguns textos bíblicos e ao mesmo tempo ficarmos atentos, porque os dias eles se abreviam, os dias estão se aproximando, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre Jesus Cristo. Ele está voltando. Jesus está voltando. Nós vamos falar exclusivamente da palavra de Deus, porque só na palavra há o caminho que nos conduz à salvação, que é Jesus. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 20, o escritor, ele escreve acerca dessa realidade, dessa verdade. Diz assim a palavra de Deus: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós sabemos que Jesus, ele tem um nome acima de todo nome. Ele é o nosso Salvador. João, ele escreve que ele é a verdade, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então já fica praticamente explícito que sem Jesus não podemos ir para o Pai, que sem Jesus não vai existir vida eterna. Meus amados irmãos, Jesus Cristo está voltando. Esse anúncio não é só o anúncio de hoje. Desde que Jesus foi à igreja primitiva, já dizia que ele estava voltando, porque o sonho da igreja, a vontade da igreja, desde que a igreja foi constituída, é que Jesus volte, é que Jesus venha buscar a igreja, porque este mundo é passageiro, as coisas passam de repente. Num tempo nós estamos crianças, no outro tempo nós estamos adolescentes, no outro tempo nós estamos jovens, no outro tempo adolescentes, jovens, adulto, ancião, e aí vamos nos encontrar de Deus na carreira da vida. Mas em outro momento a gente pode se encontrar com Deus em qualquer tempo. O importante que o pregador fala é que nós estejamos com Jesus. Vejamos, meu irmão, em 1 João, você abre lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 25. 1 João, abra aí em nome de Jesus para conferir comigo. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Glorificado e exaltado. 1 João capítulo 2, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, melhor dizendo, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a vida eterna é uma promessa de Deus para nós. É o maior presente que existe. Jesus está voltando e ele vem nos trazer vida eterna. A vida eterna é uma promessa de Deus, o maior presente para o ser humano. Quem é que não quer ganhar esse presente? Quem é que não quer estar garantido nele esta promessa?
Mas esta promessa, meus amados irmãos, ela tem uma determinada condição. Nós vamos ver aqui em 1 João, no capítulo 2, pouco atrás, no versículo 23. Vamos prestar atenção. Qualquer que nega o Filho, quem é o Filho? Jesus. Também não tem o Pai. Para você ver, se não tem um Pai, não tem a vida eterna. Não se pode nessa geração, que eu vou falar desta geração que nós estamos vivendo, negar a Jesus. Porque aquele que nega Jesus, que é o Filho de Deus, não tem o Pai. E se não tem o Pai, não tem a promessa que é a vida eterna. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Por isso a importância de confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque Ele veio nos salvar. Ele veio, meus amados irmãos, preste atenção em 1 João 3,5. Olha o que é que diz a Bíblia. 1 João 3,5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Primeiro, Ele veio tirar os nossos pecados, para nós podermos ter vida eterna. O sangue de Jesus Cristo nos comprou da morte para a vida e nos resgatou do pecado para a morte eterna. E lá no versículo 8 de 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha, perdoar os nossos pecados e desfazer as obras do diabo na nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso nós precisamos confessar o nome de Jesus, para que tenhamos a promessa de Deus, que é a salvação. Glória a Deus. Ser salvo, irmão, é algo extraordinário, porque quando Jesus vier, quem estiver vivo será arrebatado a encontrar-se com Ele nos ares. No primeiro momento da sua vinda, da sua grande vinda. Glória a Deus. E quem estiver morto, quem já morreu, será ressuscitado primeiramente. Antes de ser arrebatado, os ressuscitados já vão com corpos imortais, incorruptíveis, celestiais, ao encontrar-se com o Senhor nos ares. Essa é uma importância de confessar o nome santo de Jesus, porque ao confessarmos o nome santo de Jesus, meus amados irmãos, nós temos uma plena convicção e uma plena satisfação de que estamos caminhando para o reino dos céus. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 15, glória a Deus, diz assim, ó, aleluia: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Nós não confessamos Jesus Cristo à toa, em vão. Nós confessamos a nossa vida, que Jesus, ele veio dar salvação, que Jesus é o plano de Deus para a salvação. Nós confessamos e cremos nesse plano e passamos a ter um contato maior e melhor com Deus. Independentemente de qualquer cultura, independentemente de qualquer religião, independentemente de qualquer situação que venha a nos oferecer ou que a gente venha aprender, Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos dá, Ele nos traz, Ele nos fornece a salvação. Glorificado seja Deus. Então, meus amados, é muito interessante para os cristãos esta palavra. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Artigo O definido, ele definiu o único caminho. A vida, artigo A feminino, a única vida. Nós só temos vida com Ele, só temos salvação, vida eterna com Ele. Caminho, a verdade e a vida. A verdade também, artigo feminino A. Só Ele é a verdade. Quem vier trazer uma verdade, uma pseudo-verdade, não é verdade, porque a verdade é somente a dele.
Jesus Cristo, se você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, você nota a vida verdadeira, a eficácia do testemunho de Jesus, o próprio Deus com a humanidade, falando do céu, falando da terra, falando do inferno, falando dos anjos caídos, falando dos anjos de Deus. Jesus Cristo foi que mencionou o reino dos céus e o reino das trevas. Ele trouxe o conhecimento de Deus para a humanidade. Glorificado seja Deus. Nenhum outro homem na face da terra trouxe o conhecimento que Jesus Cristo trouxe, porque era o próprio Deus cumprindo o seu plano de salvação na terra, cumprindo a sua promessa. Glorificado e exaltado seja Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O plano de Deus para a salvação, irmão, está em confessar o nome de Jesus e viver nele. Muitos confessam o nome de Jesus, mas não passam a viver em Jesus Cristo, viver na doutrina. Você vê que em 1 João, meus amados irmãos, o escritor, ele fala a respeito de que Jesus está voltando. Já na segunda carta, fala a respeito da doutrina, do ensino de Cristo, do ensino de Deus, aleluia, para a humanidade, para a igreja. E em 3 João já fala sobre a igreja, sobre a palavra a igreja. Glorificado seja Deus. É uma conjuntura: Jesus, doutrina, igreja. Jesus, ensino, igreja. João, ele escreveu essas 3 epístolas preocupado exatamente com o futuro cristão, o futuro da humanidade em relação à salvação, movido pelo Espírito Santo para nos dar esse direcionamento. Então, para obtermos a promessa de Deus, é preciso confessarmos o nome de Jesus, para seguirmos a sua doutrina, nos direcionarmos, aleluia, pela verdade de Deus e seguirmos na verdade de Deus. O próprio Deus, aleluia, ele se manifesta na nossa vida e nos direciona de uma maneira tremenda. Grandes testemunhos de cristãos, de irmãos em toda a terra, faz com que nós nos sintamos alegres e confiantes em que Jesus, esse Jesus que morreu, aleluia, que foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia, e disse que viria nos buscar. Nós estamos aguardando, e os sinais estão aí, meus irmãos. Os sinais, essa geração está vendo o que outras gerações não viram. Meus amados irmãos, nós estamos vendo o mover de Deus para que a humanidade fique atenta. Mas, meus irmãos, existe também os filhos das trevas, os filhos da perdição, os filhos que não vão herdar a vida eterna, que não são de Deus, que conturbam o mundo, meus irmãos, de uma maneira trágica, de uma maneira triste, que faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo se entristecer. Glorificado seja Deus. Uma maneira em que Deus não quer para nós. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 6, João escreve dizendo: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade fala acerca da verdade, que é Jesus. O espírito do erro fala acerca do erro, que não vem nada de Cristo. E aí se conhece as pessoas voltadas para o mundo, para uma sociedade pluralista, com muitas e muitas ideologias e concepções, e se conhece o espírito da verdade, que fala da verdade, que orienta na verdade, que é Jesus. Nós somos de Deus. Ele diz assim: vede quão amor, quão grande caridade nos tem concedido Deus o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Glorificado seja Deus. Jesus veio para o seu povo escolhido, Israel. Israel não o recebeu, porque a promessa que havia antepassada era que viria um rei glorioso, um rei poderoso, que iria tirá-lo da escravidão, queria tirá-lo da servidão, e o seu reino nunca iria ter fim. E de repente Jesus disse que ia morrer, diz aos discípulos que ia morrer. O que era israelita que guardava aquela promessa, que nem Judas Iscariotes nem quis mais aceitar, por isso que vendeu por 30 moedas. E aí, quando percebeu que fez uma grande tolice, nem a si próprio se perdoou, que é uma das mais horrendas falta de entendimento e equilíbrio emocional, intelectual, que é não perdoar a si mesmo. Glorificado seja Deus, que é não se amar, se auto-amar, se valorizar a sua própria vida. Então, nesse respeito, meus amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é sempre o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Ele será sempre o mesmo. Se nota que o Pai, Deus, Ele, no Antigo Testamento, Ele se manifestava de maneira tremenda, enviava seus anjos, falava acerca do seu plano de salvação. E aí, quando entra o Novo Testamento, entra o nascimento de Jesus Cristo, já a promessa da salvação, o próprio Deus, através de seu Filho, vindo ao mundo, porque os homens erraram, os homens pecaram e não deram continuidade da forma que Deus queria para o seu plano de salvação. Deus agora envia o seu Filho, Deus fazendo a parte dele, agora o Filho fazendo a parte. Aí o Filho, ele morre, é crucificado, ressuscitado, termina a sua missão, vai assunto aos céus, à direita de Deus, e aí envia o Espírito Santo, o Espírito Santo fazendo a sua parte, preparando a igreja para o arrebatamento, preparando a igreja para se encontrar com Deus, preparando a igreja para estar firme na promessa de Deus, que é a salvação, preparando a igreja para o conhecimento da palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, preparando a igreja para se libertar do mundo e para se chegar a cada instante, a cada momento com Deus. Aleluia. Nós temos que ter o cuidado para que não venhamos ficar na vinda de Jesus. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 28, meus amados, diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Isso é interessante. Isso é para crente. Isso é para quem aceitou Jesus. Isso é para quem está esperando a promessa. Isso é para quem também está com vontade de aceitar Jesus e sabe que os dias são maus. Nós estamos nos últimos dias, os dias que antecedem um pouco o arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus pode ser a qualquer momento. Vem o soar da trombeta, a última trombeta, ela soará, e os mortos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, os que tiverem vida serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, meus irmãos. Vai ser um dos maiores acontecimentos mundiais desde o início da fundação, que é exatamente o arrebatamento do povo de Deus, arrancado essa semente, arrancado esse povo da terra para o céu. Jesus vai fazer isso. Se nós notarmos o plano de Deus para o homem, não era que o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Deus tinha plantado a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore da vida, o homem ia comer do seu fruto e não ia ter mais fome, ele ia viver eternamente. Aleluia. Mas não deu tempo,
Deus deu livre-arbítrio ao homem, o homem pecou contra Deus e escolheu o seu caminho. Por isso o Senhor, Ele não quer que nós sejamos uma máquina robótica. Ele quer que o homem pense que há um Criador, saiba que há um Criador, que ele adora esse Criador por excelência, pela sua própria vontade, pela sua própria disposição, pela sua própria conduta, pelo seu próprio caráter, pela sua própria maneira de viver, pela sua própria maneira de ser, pela sua própria maneira de andar, de pensar, de agir. Ele quer que nós sirvamos a Ele em toda forma de viver. Glorificado seja Deus, porque Ele merece, porque é Ele o Criador, porque é Ele o nosso Deus, Ele é a nossa vida, Ele é tudo. Então, o João ele tratava muito com esse diminutivo especial, filhinhos, permanecer em Jesus Cristo. A primeira alerta, permanecer em Jesus. Nós não podemos deixar Jesus por nada. Pecou, ele mesmo escreve, João tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso defensor. O diabo é o acusador, ele é o nosso defensor. Ele sabe muitas vezes porque vem as nossas fraquezas, porque vem os nossos erros, porque vem as nossas desqualificações. E se nós corrermos e nos arrependermos e nos chegarmos a Ele, Ele se chega a nós. Ele tem poder para perdoar pecado e desfazer as obras do diabo. João já falou. Glorificado seja Deus. Já foi explanada essa palavra há muitos anos. Glorificado seja Deus. Permanecer em Jesus. Irmão, não saia dos caminhos do Senhor. Não saia. Tem pessoas que cometem um pecado e já quer sair da igreja, já não quer mais ouvir a palavra. Diz que eu estou em pecado, eu não vou mais para a igreja. Eu estou em pecado, eu não vou mais adorar. Eu estou em pecado, eu não vou mais glorificar. Eu estou em pecado, eu não vou mais andar com Deus. Eu não sou hipócrita. Irmão, não coloque isso na sua cabeça não, irmão. Coloque na sua cabeça que pecado tem cura, que Jesus perdoa pecado, que hoje você está assim, mas amanhã você estará bem, você estará renovado, você estará transformado, você estará purificado, porque Jesus Cristo, Ele nos purifica. Glorificado seja Deus. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos às mesmas coisas do que os nossos antepassados. Enquanto nós estivermos nesse mundo, é uma luta constante. O reino dos céus é tomado à força. Nós temos que ter força, procurar força no Senhor, buscar força, ainda que muitos nos apontem. Aleluia. Há um que pode nos tirar desse apontamento e levar para a glória, e fica só os dedos. Só os dedos apontados, e nós não estaremos mais lá. Enquanto muitos nos apontam, o Senhor está fazendo história na nossa vida, meus irmãos. Não vamos olhar para as pessoas não. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos todos os moradores da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro Deus senão eu. O Senhor diz: eu sou o Senhor, olhe para mim. Devemos olhar para Jesus, irmão. Ler a Bíblia. Vou dizer uma coisa séria aqui para os irmãos em todos os locais que ouvirem essa pregação: não troque a sua Bíblia por um celular. Não troque a sua Bíblia por um celular. Por quê? Porque o celular tem milhões e milhões e milhões e milhões de informações, e a Bíblia, a informação dela são os livros sagrados. Onde você abrir, você está lendo ela. E se você abrir o celular, você tem que ainda arranjar um mecanismo para entrar nas escrituras. E quantos mecanismos não tem? Alguma situação o inimigo pode usar de estratégia para te tirar do foco. Celular não é Bíblia, Bíblia não é celular. Bíblia é um livro que contém os livros sagrados e que nós estamos lendo e observando. Cristão, leve sua Bíblia para a igreja. Aleluia. O celular é somente uma ferramenta que pode ser usado, aleluia, pode ser usada em benefício ou em malefício, e nós cristãos devemos usar essa ferramenta como benefício, não como malefício. Temos que ter cuidado, mas a nossa Bíblia, ela ainda existe. A nossa Bíblia ainda é a forma em que
porque o crente conduz ela para a casa do Senhor, aleluia. Embora nós estejamos no século 21, aleluia, o século da tecnologia e da informação, mas a Bíblia, ela existe, a Bíblia, ela é, aleluia, integral, plena, aleluia. Não se pode mudar aquilo que está posto, irmãos. Foi o primeiro livro a ser impresso. A preocupação do cano sagrado em escolher os livros inspirados por Deus. Esses livros custou uma história de trabalho, uma história de derramamento de sangue, uma história de tribulação, uma história de plano de Deus. Não podemos, e Jesus está voltando, e este livro anuncia a vinda de Jesus. Temos que ter cuidado daqui para frente, porque daqui para frente povos, nações, línguas, muitos vão querer mudar a verdade de Deus em mentira, vão querer mudar a Bíblia Sagrada, vão querer tirar textos bíblicos, vão querer mudar textos bíblicos. É importante você se conservar e permanecer nele, permanecer em Jesus. Glória a Deus, porque quando ele se manifestar, irmãos, quando ele vier lá no segundo céu sobre as nuvens, que chamar a sua igreja, aleluia, achar nós servimos a ele, achar nós servindo a ele, achar nós de pé, voltado para o reino dos céus, para que quando ele vier, tenhamos confiança que nós iremos subir e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Já pensou? Não, aquela é a irmã. Não, não pode ser. Ela está fazendo algo contrário, algo que não é do reino. Ela fez tanto e agora não permaneceu. E aí não sobe, irmãos. Porque para subir tem que confessar, tem que estar escrito no livro da vida. Confessou, escrito no livro da vida. Confessou, assina o nome no livro da vida. Confessou o livro da vida. Confessou o livro da vida. Não confessou, não está escrito no livro da vida. É tipo, meus amados irmãos, um registro. A gente tem que ir lá no cartório para colocar o nome e ver a certidão de nascimento. É preciso confessar o nome de Jesus, e o Senhor Deus está vendo, observando, e o nome da pessoa é escrito nos céus, no livro da vida. E todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, irmão. Estão brincando, estão achando que não precisa confessar o nome de Jesus, mas essa ideologia, essa pregação, esse conhecimento é deturpado. Esse conhecimento está fora das escrituras sagradas, este conhecimento está fora do reino dos céus. É preciso sim aceitar Jesus. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. A primeira é confessar, a segunda é permanecer nele para sempre, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Permanecer nele, ele permanecerá em nós. Então esta, meus amados irmãos, é a palavra, esta é a mensagem de Deus para você nesta manhã. Você que ainda não aceitou Jesus, não confessou o nome do Senhor, vá, confesse, aleluia, onde você estiver, glória a Deus, procure a luz, procure Deus, procure uma pessoa enviada por Deus e aceite Jesus ali na igreja, aonde você estiver, aleluia. Procure um local especial. Se não tem um local especial, procure um local adequado, mas confesse o nome de Jesus, passa a viver de uma maneira diferente para você obter a promessa de salvação. Jesus está voltando. Não é uma história só de hoje, por pastores e pregadoras de hoje, não. É uma história de muito e muito tempo, aleluia, desde a fundação do mundo, e ali confirmada em Cristo, nos discípulos, aleluia, já esperando Jesus, aleluia, até os dias de hoje e os dias até aquele grande dia, aleluia. Vamos nos preparar, vamos nos firmar para quando Jesus vier, estejamos nele e ele em nós, e subirmos no arrebatamento e estarmos com o Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe nessa manhã. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.